do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Seja a luz diante dos desafios, seja coragem diante de tudo que vier, seja fé diante da vida e seja grata diante das adversidades e siga sempre em frente. Hoje teremos um relato impressionante, onde a nossa escrita teve uma experiência inusitada com um lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Antônia Garrido. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1975, no interior do Rio Grande do Norte. Na época do relato, eu estava na minha adolescência e fui visitar a minha avó. Eu passaria o final de semana com ela. Minha avó morava em uma casinha na área rural. Fazia um bom tempo que eu não ia passar o final de semana com ela na casa dela. Geralmente, era ela que vinha até a nossa casa. Ela era a mãe do meu pai. O nome dela era Dona Ruth Garrida, uma mulher de fibra que não tinha medo de morar sozinha. Ali onde a minha avó morava, não tinha ainda na época energia elétrica, era tudo através da lamparina. Apesar da vida nos dias atuais ser mais prática, totalmente moderna, eu ainda sinto saudades das histórias da minha afinada avó, à beira da lamparina, balançando na rede. Hoje, tô velha, já sou avó também. E eu bem queria ter essa experiência com os meus netos. Acho que seria algo para eles guardarem e passarem adiante. Mas tudo mudou, né, GRP? Temos que aderir à mudança. Voltando ao relato, em uma sexta-feira, que meu pai me deixou na casa da minha avózinha e foi embora de volta para a cidade, fizemos muitas coisas boas juntas. E à noite, minha avó disse para mim: vá deitando na rede que a gente vai rezar e depois vamos prosear, minha filha. Eu deitei na rede e percebi que a minha avó pegou um pacote de sal e começou a jogar o sal em volta da casa inteira. A casa da minha avó era pequena e era toda de madeira, não era de tijolo não, GRP. Mas era uma madeira resistente, com algumas frestas fininhas nas paredes de madeira, incluindo na porta, devido à casa ser bem antiga. À noite, uma das lamparinas da minha avó ficava pendurada do lado de fora e a outra do lado de dentro. A casa da minha avó era formada por uma cozinha, um quarto e o banheiro que era do lado de fora da casa. Para não sair à noite para usar o banheiro, a minha avó tinha um piniquinho que dava para fazer as necessidades durante a noite, caso fosse necessário. Ao ver minha avó colocando o sal em volta da casa, eu perguntei para ela: vozinha, por que a senhora está colocando o sal em volta da casa? Minha avó disse para mim: é para proteção, minha filha. Vira e mexe, eu recebo a visita de um peludo. E com o sal em volta da casa, ele não tenta derrubar a minha porta, as minhas janelas. E tudo fica em paz. Eu não quero atirar nele, pois eu conheço ele e sei que ele nunca, jamais me faria mal. Eu fiquei com muito medo, GRP. Perguntei para minha avó: mas vó, a senhora conhece um bicho peludo? Como assim? Eu não entendi. Minha avó então me falou: vamos rezar e depois conversaremos. Rezamos, pedindo a Deus proteção. Depois a minha avó me disse: eu tenho um amigo de infância, minha filha, e eu sei que esse meu amigo vira bicho, mas ele não sabe que eu sei do segredo dele. Há muito tempo atrás, eu vi ele se transformando nesse bicho. Eu, GRP, comecei a ficar com o toba na mão. A alma querendo sair do corpo. E quase infartei. Sendo assim,
Falei para minha avó: mas vó, que bicho é esse? E a minha avó me disse: um lobisomem, minha filha. Minha avó, vendo que eu tinha ficado com a boca aberta, estarecida, me falou: fecha a boca, menino, vai entrar uma muriçoca aí. Eu sei que seu pai já comentou sobre o assunto lobisomem com vocês, mas eu quero que você saiba que seu pai não está mentindo. Esse bicho existe sim. Esse meu amigo vira e mexe, veio aqui na minha casa, anda para lá e para cá e vai embora. Eu, para me precaver, sigo os conselhos da minha afinada mãe, que sempre colocava o sal em volta da casa para a proteção contra a fera. Eu perguntei para minha avó: mas vó, a senhora não contou para ninguém que o seu amigo virava bicho quando viu ele se transformando? Por quê? A senhora não acha que ele pode ser um ser do mal? Minha avó sorrindo disse para mim: coisa do mal é um termo muito pesado, minha filha. Não classifique ninguém assim antes de conhecê-lo. Temos seres humanos do mal, lobisomens do mal. Tudo nessa terra tem o seu lado bom e ruim. Eu conheço muito bem o Fininho e sei que ele não é do mal. Toda vez que ele aparece aqui na forma de fera, ele vem me visitar quando o sol nasce para tomar um cafezinho comigo. Como a lua está cheia, com certeza hoje ele virá. O sal é só para garantir a minha segurança. Por mais que o Fininho seja um homem bom, nunca se sabe o que pode acontecer com ele na forma de fera. Eu dormi já receosa e por volta das 2 horas da manhã acordei com a minha avó apagando a lamparina de dentro de casa. Ela encostou perto de mim e disse no meu ouvido: o Fininho chegou. Venha, eu vou te ajudar a chegar perto da porta para que você possa espiar ele pelas frestas da porta. Se você quiser, claro. Eu, com muito medo, decidi ir porque eu estava extremamente curiosa. Quando chegamos na porta, eu espiei pela fresta da porta e vi a alguns passos da porta um ser que me deixou transpassada. A lamparina de fora estava acesa e o bicho estava sobre 4 patas, fungando alto enquanto cheirava o ar. Aquilo tinha pelos avermelhados, olhos amarelos, dentes gigantes que mal cabiam na boca, as orelhas eram caídas e eu senti minhas pernas bambearem. Minha avó me ajudou e me levou novamente para a rede. Após um tempo, o bicho saiu correndo e a minha avó acendeu a lamparina novamente. Eu estava pálida. Minha avó então disse para mim: tá tudo bem, minha filha? Me perdoe, mas você precisava ver o bicho para acreditar. Pois você acreditando na existência da fera, um dia você vai poder orientar seus filhos quando você os tiver no futuro. Eu não vou mais estar aqui, mas quero que a minha família fique bem e leve a sério as lendas que existem por aí, pois essas lendas são reais, não são mentiras. O povo não acredita, mas que isso existe, existe. Eu falei para minha avó que estava tudo bem e perguntei para ela se o tal amigo dela, o seu Fininho, ia mesmo vir na casa dela pela manhã. Minha avó falou para mim que sim, e disse que eu deveria ficar deitada na rede enquanto ele estivesse na casa dela. Segundo a minha avó, ela ia dizer ao seu Fininho que eu estava dormindo. Após um tempo, consegui cochilar novamente. Pela manhã, acordei com a minha avó fazendo café. Ela tinha levantado cedo, tinha feito pão de casa e estava passando o cafezinho. Ela veio até o quarto com uma bandeja com o pão quentinho e o cafezinho para mim e disse para mim: logo o Fininho chegará. Fique aqui tranquila, ele geralmente não demora muito, logo vai embora. Eu abracei minha avó e agradeci a ela pelo carinho. Minha avó pegou a vassoura e a pá e varreu todo o sal em volta da casa e, com a ajuda da pala, colocou o sal em uma vasilha e guardou. Após algum tempo, escutei palmas e levantei da cama em silêncio e espiei nas frestas da parede do quarto e vi lá fora um homem. Era um velho ruivo que estava chamando minha avó.
Minha avó saiu para fora e disse ao homem: Entre, meu amigo, aqui devo sua visita. Então, GRP, eu corri para a rede com o coração na mão. E o tal fininho disse para minha avó: Eu vim tomar um cafezinho com uma velha amiga. Minha avó serviu o tal fininho, que disse a ela: Seu café é divino. Minha amiga, eu estava passando por aqui e não resisti em te fazer uma visita. Minha avó disse ao seu fininho: Você é sempre bem-vindo aqui, meu amigo. Hoje estou com visita. Minha neta está aqui, mas ela está dormindo. Então a gente pode conversar tranquilo. Seu fininho disse para minha avó: Eu bem percebi que tinha um outro cheiro de perfume sem ser o seu aqui. Minha avó riu e falou pro amigo: Você sempre foi muito bom com cheiros de perfume, não é, meu amigo querido? Os dois foram proseando e rindo muito. Dava para ver a conexão que os dois tinham. Era uma amizade muito bonita. E assim que o seu fininho foi embora, eu respirei aliviada e a minha avó foi até o quarto conversar comigo e disse para mim: Você está bem, minha filha? Eu disse para minha avó: Tô sim, vó. Tô um pouco assustada, mas eu tô bem. Aí a minha avó falou: Eu vou tirar o seu susto com benzimento. E você, não esqueça, minha filha, não anda por aí sozinha sem arma nunca, pois nunca se sabe com quem vamos nos deparar. Tem gente boa e tem gente ruim. Assim também funciona com os lobisomens, segundo a minha afinada mãe costumava me falar. Eu perguntei para minha avó se a mãe dela também tinha visto o bicho, e a minha avó disse para mim: Ela viu sim, só que o bicho que ela viu era do mal. Era o pai do fininho. Na hora, GRP, eu fiz o sinal da cruz e a minha avó continuou: O pai do fininho foi morto, minha filha, por um desconhecido. Ele foi achado com um tiro nas ideias no meio da mata, totalmente nu. Eu me lembro disso, pois o fininho ficou muito triste com a morte do pai, que por mais que fosse ruim até mesmo pro fininho, era o pai dele, né? Jamais esqueci aquele final de semana com a minha avó, GRP. E mesmo com medo, eu daria tudo para voltar no tempo e tomar um cafezinho com a minha avó e comer aquele pão de casa fresquinho, diretamente feito no forno a lenha. Meu Deus, quantas saudades eu tenho da minha vozinha. Minha neta foi quem te enviou o relato e eu agradeço a você por ter me dado total atenção no particular. Que Deus abençoe você sempre, menina, e te dê muito sucesso e proteção contra o mal. Fiquem com Deus. Antônia Garrido. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita, a dona Antônia Garrido, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um reche treva, beijos.